Bom, eu vou começar a minha fala com uma história. É uma história do escritor Bertolt Brecht, que está no livro Histórias de Almanac. Ela é curta, são 2 parágrafos, eu vou ler para vocês. O escravo de seus fins. O Sr. K fez as seguintes perguntas. Todas as manhãs, meu vizinho toca música em um gramofone. Por que toca música? Ouço dizer, porque faz ginástica. Por que faz ginástica? Porque precisa de força, ouço dizer. Para que precisa de força? Porque tem que vencer seus inimigos na cidade, diz ele. Por que tem que vencer seus inimigos? Porque tem que comer, ouço dizer. Depois de o Sr. K ter ouvido que seu vizinho tocava música para fazer ginástica, que fazia ginástica para ser forte, que queria ser forte para matar seus inimigos, que matava seus inimigos para comer, o Sr. K fez a sua pergunta. E para que ele come? Bom, essa pequena história do Brecht, me parece que essa história poderia não parar aqui. Porque, afinal, o nosso personagem principal aqui, né, que está no título, o escravo de seus fins, parece ser um escravo de uma cadeia infinita de fins. Porque cada fim, quando alcançado, transforma-se de novo em um meio e assim por diante. E assim, cada atividade é apenas um instrumento para um fim extrínseco a ela, externo a ela. Então, você ouvir música, por exemplo, para quê? Para fazer ginástica. Ginástica pouco tem a ver diretamente com a música. Ganhar força, para quê? Para matar o inimigo. Trata-se, portanto, aqui de alguém que exerce atividades que são úteis para alguma finalidade. Atividades úteis. E aqui a Hannah Arendt já foi introduzida, né? Eu queria trazer algumas reflexões da Hannah Arendt. Hannah Arendt tem uma obra que talvez seja a obra principal dela, que tem o título A Condição Humana, e nela ela trata das atividades humanas fundamentais. Ela vai nomear 3, o trabalhar, o fabricar e o agir. Mais adiante, ela vai ter outros livros, e sobretudo um livro com o título A Vida do Espírito, onde ela vai tratar de outras atividades, que são as atividades mentais ou do espírito, entre elas o pensamento. Mas o que me interessa neste momento, que a Hannah Arendt vai distinguir, ela vai fazer várias distinções, cada atividade tem seu caráter próprio e tem seus princípios próprios, e cada atividade diz respeito a alguma faceta da nossa existência. Mas o que me interessa é que ela vai distinguir as atividades úteis das atividades significativas. Então, eu quero trabalhar um pouco com essa distinção entre a atividade que é útil e a atividade que é significativa. Dentro daquilo que a autora aborda, ela vai chamar de atividade que se rege pelo princípio da utilidade, a atividade do fabricar, a fabricação, a produção de algum resultado, ou de algum produto ou uma obra. Do outro lado, entre as atividades significativas, estão a ação e o pensamento. Eu vou retomar depois um pouco a ação e o pensamento, e eu quero me deter agora primeiro no fabricar. A atividade que produz um resultado. A Hannah Arendt vai falar do ser humano. O ser humano tem várias facetas, vários aspectos. Enquanto um ser fabricador, um ser que fabrica, ela vai chamar, né, o ser humano de Homo faber. Acontece que na era moderna, e sobretudo no mundo moderno, não só a atividade do Homo faber, mas também o modo como a mentalidade do Homo faber, que se vincula àquilo que lhe é próprio, ganha de importância, ganha um status. O Homo faber ganha um status que ele não tinha antes, e a atividade do fabricar também, tanto que os princípios do Homo faber e sua mentalidade tornam-se uma perspectiva dominante, de modo que outras atividades e outras esferas da nossa existência também são submetidos
sobre essa perspectiva do Homo faber. Passa-se a adotar o critério da utilidade para avaliar não apenas a fabricação, mas também outras atividades e outras esferas e outras coisas da nossa existência. É como se a mentalidade utilitária do Homo faber contaminasse a nossa compreensão do mundo como um todo. E nós passamos, então, a avaliar todas as coisas nos termos, ou nas categorias meio-fim. Essas, segundo Hannah Arendt, são as categorias próprias do Homo faber. Ele entende tudo ou como meio, ou então como um fim. E nós vimos já que o fim, depois, por sua vez, pode se transformar novamente em um meio também. Bom, esse modo de vida do fabricar e esse modo de ver o mundo é adequado em certas áreas e para certas atividades, que é o caso das atividades próprias da fabricação. Então, por exemplo, o carpinteiro que produz uma cadeira, ele está dentro desse esquema, ele tem uma finalidade, que é a produção da cadeira, e ele vai pensar nos meios necessários e eficientes e bons para alcançar, então, a finalidade. Ele vai precisar de materiais, de ferramentas, e, inclusive, a sua própria atividade, o seu próprio trabalho de fabricação, ele vai entender como um meio para alcançar um fim, que é o resultado, que é a própria cadeira. Aqui, portanto, faz todo sentido aplicar o critério da utilidade. A atividade do carpinteiro pode ser mais útil ou menos útil, mais eficiente ou menos eficiente. De qualquer forma, ela é avaliada a partir do seu resultado. Então, é a quantidade ou a qualidade da cadeira que vai nos dizer se a atividade foi adequada, foi bem executada ou não. Bom, portanto, no âmbito do Homo faber, no âmbito da fabricação, é adequado, é próprio e faz sentido usar categorias como ferramentas, instrumentos, pensar o resultado como aquilo que me ajuda a avaliar o processo de produção e assim por diante. A Hannah Arendt vai pensar, então, esse fabricar. O que é esse fabricar? Pode ser um fabricar de várias coisas. Pode ser, inclusive, fabricar, né, colocaria entre aspas, um livro. Mas podem ser artefatos, podem ser casas, ruas, praças, tudo que tem um resultado tangível e que vai ficar aí e que pode ser avaliado. Ela vai incluir incluir não, mas ela vai dizer se assemelham as atividades do Homo faber também à produção e à aquisição de conhecimentos. Ela diz que conhecer ou adquirir, produzir conhecimentos é comparável ao construir casas. Por quê? Porque nós temos aqui um processo de produção, de fabricação, que pode ser, por exemplo, a pesquisa, que nos leva, então, a um resultado final, que é o conhecimento produzido. O conhecimento também pode ser resultado da aprendizagem, como na escola, por exemplo. Então, o conhecer, como o produzir ou adquirir conhecimentos, é uma atividade útil, na medida em que leva a um produto final. Então, nesse sentido, a gente pode compreender também ensino e aprendizagem como um meio para obter um fim, que seria, então, um conjunto de conhecimentos ou de habilidades. Do mesmo modo, a instituição escola pode ser compreendida como meio para obter fins. Esses fins podem variar conforme a perspectiva. Então, alguns podem querer que a escola seja um meio para obter empregabilidade ou para que haja uma melhor, né, para que se obtenha uma melhor média no Enem, ou para o desenvolvimento econômico. Podemos querer fazer do aluno também um bom cidadão, ou até um revolucionário. E todas essas, independentemente da perspectiva,
o que eu estou trazendo aqui, que é possível, eu não estou dizendo que eu estou de acordo, mas é possível entender a educação escolar em específico, como meio para obter determinados resultados, o meio para fins extrínsecos a ela, a própria escola. E nesse sentido, a escola pode prestar um bom serviço ou não, pode ser mais ou menos eficiente. De qualquer jeito, nessa perspectiva, o seu valor está no resultado final. E nisso há um perigo. Se o seu valor está no resultado final, nós estamos dando menos importância para o meio. Na verdade, pouco importa qual é o meio, se o resultado final for um resultado bom. O que interessa é o produto final, nessa perspectiva do Homo Faber. O meio pouco importa. E para pensar nisso, eu pensei num exemplo bem simples. Se eu quero ter um quadro bonito aqui na minha parede. Para pendurar o quadro, eu preciso bater um prego na parede. Agora, se eu não tenho um martelo, eu posso usar alguma outra coisa, como o meu chinelo ou algum outro objeto que eu tenho aqui. O sapato, o salto do meu sapato. Bom, pouco me interessa no final. O que me interessa é que o prego esteja na parede e o meu quadro possa estar pendurado nela, para que eu possa apreciar o meu quadro. Pouco importa se o meio para chegar lá for o salto do meu sapato, se foi o martelo. Bom, agora, a gente pensar a educação escolar nessa mentalidade do Homo Faber, entender a educação como meio, apenas como meio, para fins extrínsecos à própria atividade escolar ou atividade educacional, me parece que é empobrecer a atividade educacional. Na verdade, é até desfigurar a própria formação escolar. Porque para começar, eu queria apontar um perigo. Porque se entendemos que a escola é apenas um meio para chegar a determinados fins, no momento em que a gente encontra outros meios que nos levem aos mesmos fins, eu não preciso mais da escola. Eu posso abolir a escola. Ela se torna desnecessária. Assim como o martelo vai fazer pouca falta se eu posso usar o salto do sapato para pregar o prego na parede. E esse perigo, eu acho que está muito presente no nosso contexto atual. Então, eu queria só dar dois exemplos. Dois tipos de discurso que veem a escola como meio e desvalorizam ou a tornam até desnecessária. Um é o discurso que nos diz que há tecnologias, mídias, tecnologias, que podem tomar o lugar da instituição escolar. Porque, afinal, por meio de programas interativos e acesso à informação e assim por diante, tudo que as novas tecnologias podem oferecer, podemos chegar aos mesmos resultados que a instituição escolar ou até resultados melhores. Um outro discurso que vem de um outro lugar, mas que entra nessa lógica meios-fins, é quando aqueles que defendem isso acho que é um tema muito, muito atual no momento. Os defensores da educação domiciliar, que dizem não precisamos da instituição escola, porque podemos educar, ou quem quiser, pelo menos, pode educar os seus filhos em casa. Qual que é o argumento? Bom, a gente pode obter os mesmos resultados que a instituição escolar, ou às vezes até melhores resultados. Então, o perigo desses discursos me parece ser que eles ganham em força na medida em que eles usam critérios utilitários, ou então a categoria meios-fim, para nos convencer. E essa lógica do Homo Faber, a lógica da categoria meios-fim, ela está muito presente para nós. É difícil a gente pensar em outros termos. O grande problema é, então, que
nessa perspectiva, a escola se torna apenas um meio e o meio substituível. Bom, é claro que eu não concordo com essa perspectiva. E eu penso também, pensar a escola, a experiência escolar, enquanto professor ou enquanto aluno, enquanto pessoa que passa uma boa parte da sua vida na sala de aula ou na instituição escolar, a escola é muito mais do que isso. O difícil é a gente nomear essas coisas, mas me parece que nós temos claro que a escola é muito mais. Eu acho que isso também é uma lição que estamos aprendendo com a pandemia. O tempo que nós passamos afastados da instituição escolar, ou também de outras instituições, nos mostrou que nós perdemos muito mais do que um rendimento escolar. Se perdeu muito mais do que uma quantidade de conteúdos ou de matéria, ou sei lá, o que poderia ter feito nesse tempo perdido. Bom, de qualquer forma, me parece importantíssimo a gente pensar sobre o que a escola tem de específico, o que é específico da formação escolar, que faz da escola a escola, e que, portanto, faz dela um espaço único e valioso por si mesmo, e não apenas como um meio para uma outra coisa, para fins extrínsecos, né, exteriores a ela. O que faz que a escola tenha um valor em si mesma? Bom, para pensar isso, eu acho que é justamente essa força e essa quase que tirania do discurso utilitarista nos coloca um desafio aí, né? É difícil argumentar contra os argumentos da utilidade. Eu, só para exemplificar isso um pouco, eu acho, por exemplo, significativo que em tempos em que a universidade, eu vou trazer um exemplo da universidade, em que a universidade pública sofre vários ataques, como que a universidade se defende muitas vezes? Dizendo que ela é uma instituição útil, porque afinal tem vários resultados. Pesquisas, por exemplo, né? Claro que se enfatiza nesses tempos agora, se enfatiza mais pesquisas sobre o vírus, conhecimentos como vacinas, tecnologias, e tudo isso é verdade, e é importantíssimo, e a gente tem que valorizar isso. O perigo é que a gente apenas fica, ou a gente só consegue se defender em termos nesses termos de utilidade. E o que nos coloca em dificuldades quando a gente tem que defender, por exemplo, o estudo da literatura ou da filosofia. Qual a utilidade de tudo isso? Né? Quais os benefícios? Né? Quando a coisa é colocada nesses termos, né? Me diga quais os benefícios, né, da filosofia para a sociedade. É difícil, eu fico sem resposta, ou pelo menos, né, a tendência é essa. Portanto, me parece que se nós entramos nesse esquema e se tudo submetemos ao critério da utilidade, perdemos de vista que pode haver outros critérios, que não necessariamente o único critério de avaliação é o critério da produtividade e da utilidade. E aí, para voltar mais uma vez para as atividades humanas, como a Hannah Arendt as concebe, eu mencionei isso no início, eu queria retomar isso aqui. Há também, então, ela distingue as atividades úteis das atividades significativas. Entre as atividades significativas, está, sobretudo, para a Arendt, a ação. Né? E o José Olbraga, né, já falou um pouco sobre isso, trouxe um pouco da Hannah Arendt, né? A ação em Hannah Arendt tem a ver com interagir, é sempre agir em relação a outros com os quais eu convivo. Então, a ação tem a ver com o encontro com os outros, com a convivência com uma pluralidade de pessoas com as quais eu interajo, na ação e no discurso, falando e agindo. E nisso,
eu participo, então, de espaços comuns e, ao mesmo tempo, também me revelo como uma pessoa singular. Essa ação, que, eu vou retomar isso logo, tem um significado, um sentido em si mesma e não é apenas útil para alguma coisa extrínseca, externa a ela. A outra atividade que eu quero mencionar é o pensamento. Pensamento aqui entendido não como cognição ou raciocínio, mas muito mais, talvez a gente poderia dizer como reflexão. Então, a nossa capacidade de pensar no sentido de refletir sobre as nossas experiências no mundo e sobre o seu sentido. Essa busca de sentido, essa reflexão sobre aquilo que realmente importa, também é concebido por Arendt como uma atividade que tem um sentido em si mesma. E que não é concebida, então, como sendo útil para alguma outra coisa. Isso não significa que não possa ter efeitos ou consequências, mas isso quer dizer que o seu valor não está, em primeiro lugar, em algum resultado exterior a essa atividade. Não está a serviço de um objetivo alheio. Mas tem, e aí eu queria usar esse termo, tem um sentido em si mesma. Então, eu estou distinguindo aqui o sentido que está na própria atividade do fim, que é extrínseco à atividade. Eu acho que a gente poderia acrescentar ainda as atividades significativas à arte e à cultura, assim, de modo mais amplo, né? E para pegar um exemplo, né? A gente poderia pensar, por exemplo, que a leitura de um romance, essa experiência literária, vale por si mesma. E é claro, novamente, a gente pode pensar, a experiência literária pode ter efeitos que vão além dela. Eu posso, lendo um romance, eu posso adquirir conhecimentos, o romance pode me dar uma lição de moral, pode me mobilizar para o engajamento político, pode fazer muitas coisas. Mas a gente não pode perder de vista que a atividade em si, naquilo que lhe é peculiar, perdemos de vista o seu valor, né, se a reduzimos apenas aos seus efeitos. Bom, e quanto à educação? Como podemos conceber, entender a educação como algo que é valioso em si mesmo? E aí, para pensar isso no âmbito da educação, eu acho que isso é difícil. Por que isso é tão difícil? Uma das razões também é que muitas vezes as atividades que exercemos na educação são, ao mesmo tempo, ou como que cumprem, né, se submetem a duas formas de avaliação. Podem ser úteis e também significativas. Esse é um problema, porque aí a gente, de novo, cai no registro a tendência é de cair no registro do útil. Queria ler uma frase para vocês aqui, que é de um autor que ele chama Richard Peters. Ele discute a educação e defende, então, que a educação não deve estar em função de fins extrínsecos a ela. E ele nos diz justamente que, às vezes, as atividades têm dois valores. E aqui ele diz o seguinte, então, obviamente, muitas atividades que podem fazer parte do conteúdo da educação são vistas como possuidoras de valor instrumental e também tem o seu valor intrínseco. Então, as duas coisas, valor instrumental e valor intrínseco, é possível, continua aqui, é possível pensarmos na ciência ou na carpintaria, por exemplo, como sendo valiosas em si, e, ao mesmo tempo, valiosas como um meio de aumentar a produção ou o suprimento de casas. Bom, essa, então, é uma dificuldade. Agora, apesar dessa dificuldade, me parece fundamental a gente pensar na educação como algo que tem um valor em si. Isso me parece fundamental também, inclusive é uma opção política, me parece, neste momento, de dizer a educação tem algo de específico e é isso que valorizamos nela.
E isso que ela tem de específico não pode ser realizado ou cumprido por outros espaços, por outros atores ou por outros meios. E nesse sentido, então, eu vou falar um pouco daquilo que eu vou chamar, então, o sentido da educação, que eu estou distinguindo de algum fim extrínseco à própria atividade. E para falar sobre o sentido da educação, eu vou partir de uma concepção de educação inspirada, sobretudo, né, na filósofa Hannah Arendt, mas eu vou trazer também alguns outros, inspirado em outros autores também. Um que vai aparecer bastante é o Michael Oakeshott, um filósofo inglês. Bom, a Hannah Arendt se pergunta sobre o sentido da educação. Ela pergunta o que fazemos quando educamos. E a resposta dela é que, ao educar, acolhemos aqueles que estão chegando em nosso mundo, acolhemos a eles neste lugar, este lugar que já existia antes de sua chegada e que tem uma história que começou antes daqueles que estão chegando. E, nesse sentido, a atividade educacional familiariza as crianças e os jovens com o mundo que é o seu legado, o mundo que eles herdam, é a sua herança, esse mundo que já está aqui quando eles chegam. E esse mundo é composto por várias coisas. É composto por artefatos e conhecimentos, saberes e práticas, mas também por experiências, histórias e princípios. E é uma herança que não é apenas boa, não contém apenas realizações, mas é uma herança que também contém desastres e ruínas. Mas essa é a herança que temos, esse é o mundo que temos e essa é a herança daqueles que estão chegando. Bom, e pensar a educação dessa forma, do ponto de vista do professor ou da instituição escolar, me parece que significa que na educação a gente oferece alguma coisa aos mais novos. A gente entrega, confia a eles a sua herança. A gente oferece essa herança para que possam ressignificá-la. A herança não é um pacote fechado que entregamos uma vez, né? Mas ela é apresentada de um modo pessoal, né, singular, embora seja uma herança pública, mas cada professor, né, tem a sua maneira de se relacionar com essa herança e de apresentá-la aos recém-chegados, e eles, por sua vez, vão se apropriar dessa herança à sua maneira, do seu modo. Então, apropriar-se da herança necessariamente é ressignificar a herança a partir de uma perspectiva singular, mas se apropriando de uma herança que é comum. Esse oferecer, esse entregar, me parece que tem algo de um gesto gratuito. É como se o professor ou a professora pensasse, bom, eu tenho algo de valioso, que é valioso para mim, e que eu quero oferecer para vocês. Eu quero confiar isso a vocês. Eu entrego isso a vocês. Eu estou insistindo nisso de oferecer, do gesto gratuito, porque isso é diferente eu confiar algo aos mais novos, do que dizer, bom, vocês aprendem isso para fazer tal coisa no futuro com isso. Né? Vejam que para fazer o que não significa alguma coisa no futuro, já estamos novamente no registro do Homo Faber. Eu queria pegar um exemplo aqui, eu acho que os exemplos sempre ajudam. Um exemplo grato, depois eu vou dar outros exemplos também, mas um exato exemplo que facilita bastante assim, compreender essa concepção, vem da aula de história. O que fazemos na aula de história? Nós apresentamos experiências históricas, ou seja, daqueles que nos antecederam neste mundo, àqueles que estão chegando. Entre elas, por exemplo, experiências significativas, como as lutas por igualdade e liberdade. E, nesse sentido, na aula de história, podemos abordar, por exemplo, a Revolução Francesa, mas também a experiência dos quilombos. Agora, não cabe ao professor dizer o que esses educandos devem fazer com isso, como se isso já fosse um programa
para o futuro. Não cabe, isso na perspectiva arendtiana, ela é muito, muito forte nisso. Ela diz, não cabe, quase, eu vou para simplificar um pouco, a gente não deve instrumentalizar a geração mais nova para que realize os nossos objetivos e os nossos ideais para o mundo. Mas o que nós fazemos é um gesto gratuito, e as crianças e os jovens farão com tudo isso, por sua vez, no futuro, o que eles decidirem fazer. Né? Que pode ser se engajar pela liberdade e pela igualdade. De uma forma, ou pode ser de outra, né? Como podem também não fazê-lo? A gente não sabe o que eles... Essa entrega significa também que a gente não sabe o que os novos vão fazer com tudo isso. Como isso chega naquelas pessoas que estão chegando no nosso mundo. E nesse sentido, acho que um ponto que importa muito a Arendt é dizer, bom, os resultados futuros da educação são imprevisíveis. E vejam, eu estou ressaltando isso porque aqui, novamente, já isso nos mostra que isso foge da atividade de fabricação, foge de uma concepção instrumental. Porque a gente não pode predeterminar para que serve aquilo que estamos fazendo no espaço escolar. E nem, assim, a gente pode até pretender controlar, mas a gente também não é nem possível fazer isso. E a gente não deveria também. Essa imprevisibilidade já mostra por si só que a educação, nessa concepção, então, deixa de ser apenas um meio para um fim predeterminado. Mais importante do que isso, porém, me parece que a possibilidade de se apropriar de uma herança, eu me apropriar da minha herança, né? Se eu fosse aluna, né? De me apropriar da minha herança, isso tem um valor em si mesmo. Debruçar-se sobre os conhecimentos, as experiências, as artes dessa herança é uma atividade significativa em si mesma. E no centro, então, dessa atividade está essa herança, esse mundo de realizações humanas, em torno do qual giram ensino e aprendizagem. E aí eu queria trazer para vocês uma citação do Michael Oakeshott. O Michael Oakeshott é um autor que tem um texto, Ensino e Aprendizagem, e ele tem uma interface com a Hannah Arendt, se aproxima, porque ele também entende que na educação apresentamos uma herança. Os novos são os herdeiros e têm o direito de receberem e se apropriarem da sua herança. E aí tem uma frase bonita, é um pouquinho mais longa, eu espero que dê para acompanhar bem, eu vou ler devagarinho aqui. Ele diz o seguinte, ele fala do mundo das realizações humanas. E este mundo só pode ser penetrado, possuído e desfrutado por meio de um processo de aprendizagem. Pode-se comprar um quadro, mas não a compreensão que dele se possa ter. E chamo a este mundo nossa herança comum, porque penetrá-la constitui a única forma de tornar-se um ser humano. E viver nele é ser um ser humano. A criança se inicia neste mundo humano, mesmo em suas mais tenras aventuras de consciência, e a tarefa do professor é iniciar seus alunos nele. Não só a aprendizagem é o único meio para penetrá-lo, como ele se constitui na única coisa que o aluno tem diante de si para aprender. Bom, eu me parece muito bonito esse trecho, mas eu queria destacar em especial que Oakeshott diz, bom, apropriar-se do seu legado é a única forma de constituir-se como uma pessoa, como um ser humano, diz ele, né? Eu estou dizendo aqui como uma pessoa humana. Bom, portanto, em contato com esse legado, com os conhecimentos e as experiências do mundo, que nós chegamos a ser quem somos. E, nesse sentido, a experiência escolar é uma experiência de formação. E o Oakeshott diz que tem um dilema
parece ter um dilema, um famoso dilema vinculado à formação. Bom, ele vai dizer, bom, tem a herança, por um lado, por outro lado, tem a pessoa humana, aquele que vem a ser pessoa humana na educação. E aí ele pergunta, bom, o que é mais importante? O que está no centro da educação? É a herança ou é a pessoa? É aquilo que podemos ensinar ou é o aluno que se desenvolve? Eu vou ler um trechinho aqui dele. Professora, só por beleza, os autores que a senhora citou, a gente teve alguma dificuldade de registrar. Se puder depois soletrar, a gente agradece, tá? Sim, sem problema, sem problema. É que eu não estou com chat, né? Senão eu poderia estar colocando, mas eu posso depois soletrar. Eu posso falar logo, eu depois falo dos outros ainda. Oakeshott é O-A-K-E-S-H-O-T-T. Eu posso também compartilhar depois uma lista, umas referências bibliográficas que eu usei. Só repita, O-A-K-E... Isso, S-H... O-T-T. O-T-T. Pronto, esse já peguei. O outro é o Peters. O outro é Peters. Richard, o Ricardo em inglês, né? Richard Peters. P-E-T-E-R-S. Certo. Obrigado, Pro. Tá, de nada. Ok. Ok, então vamos voltar aqui para o Oakeshott. Ok, então a pergunta que ele faz é a seguinte: o ensino se ocupa da iniciação do aluno numa herança de realizações humanas ou consiste em capacitar o aluno para que obtenha o máximo rendimento de si mesmo? É a herança ou é a autorrealização? Essa é a pergunta. Em seguida, ele vai dizer, bom, na verdade, isso é um falso dilema. É um falso dilema porque uma coisa não existe sem a outra. Uma está vinculada à outra. Ele vai responder isso da seguinte forma: os sujeitos das autorrealizações não são abstrações racionais, são personalidades históricas da história. Contam-se entre os componentes deste mundo de realizações humanas. E não existe, para um ser humano, outra maneira de autorrealizar-se que não seja aprendendo a reconhecer-se no espelho desta herança. Eu gosto muito dessa metáfora. A gente vem a ser quem é e a gente vem somente, né, em contato com essa herança. Então, a gente aprende a se reconhecer no espelho de nossa herança. No espelho, nós vemos a herança e nós vemos nós mesmos nessa herança. Bom, isso talvez, né, fique mais evidente em algumas disciplinas. Eu vou mais um exemplo das aulas de história agora. Eu peguei um trechinho aqui para pensar um pouco sobre isso, de um romance da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo tem um romance com o título Becos da Memória. E o personagem principal é a Maria Nova, uma criança-adolescente, e ela nos conta algumas cenas, poucas, mas algumas cenas da escola, e eu queria ler um trechinho aqui. Então, é a história da Maria Nova na escola. Diz o seguinte aqui: na semana anterior, a matéria estudada em História foi a libertação dos escravos. Maria Nova escutou as palavras da professora e leu o texto do livro. A professora já estava acostumada com as perguntas e com as constatações da menina. Esperou. Ela permaneceu quieta e arredia. A mestra perguntou-lhe qual era o motivo de tamanho alheamento naquele dia. Maria Nova levantou-se dizendo que, sobre escravos e libertação, ela teria para contar muitas vidas. Era uma história muito grande, uma história viva que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era diferente de ler aquele texto. Eu gosto desse trecho porque ele nos mostra que a menina tem um movimento, na aula de história, né, tem um movimento de aproximação, mas também um movimento de distanciamento. Ela se reencontra no texto e ao mesmo tempo diz, não, mas as coisas são diferentes.
né? A história, na verdade, começa aqui e não começa lá. Então, ela tem esse diálogo, esse encontro e desencontro, né? Esse aproximar-se e afastar-se do conteúdo da aula, da própria aula, né? E me parece que esse movimento talvez seja próprio da experiência de formação. E aí, Se a senhora quiser, só para controlar seu tempo, a gente tem alguns 5 minutos aí daquele tempo combinado, tá, Pro? Ok, eu tô já chegando mais para o final daquilo que eu preparei. Bom, e nesse sentido me parece válido trazer mais uns autores, que são autores belgas. Esses são mais difíceis de soletrar. Machelain e Simons. O Machelain, você quer que eu soletre? M-A-S-S. Eu já peguei aqui. Já pegou? Então tá bom. Então tá bom. Okay. Bom, Machelain e Simons, os dois autores, têm um livro com o título Em Defesa da Escola. E aí nesse livro eles fazem uma distinção que eu acho que é bastante apropriada para a nossa discussão. Eles distinguem entre formação e aprendizagem. Em que sentido? A gente tem que entender o que eles compreendem por formação e o que eles compreendem por aprendizagem. No caso da aprendizagem, eles dizem que há uma pessoa, eles vão falar de um eu já existente, que ao aprender ganha de alguma forma bagagem. Então, adquire conhecimentos, competências, habilidades. Então, ela ganha uma bagagem a mais, uma bagagem que pode ser útil e pode ser usada depois. Mas o eu, a pessoa, ela é apenas reforçada. Ela já está aí com suas necessidades, com sua perspectiva, e adquire, então, conhecimentos e habilidades que são úteis para ela nessa perspectiva, do jeito que ela é e como ela entra na educação. Diferentemente disso, na formação, o que eles concebem como formação, bom, eles nos dizem que o eu, novamente, né, a pessoa, passa por transformações, porque na formação, onde nós entramos, então, em contato com essa herança, com esse mundo de experiências e de conhecimentos, o eu entra de uma forma, se expõe, interage com tudo isso, e se transforma. Então, formação aqui entendida como transformação. A ideia é que a criança, por exemplo, que inicia o seu tempo na escola, entra de uma forma na escola e vai sair de outra. Não só porque cresceu, mas porque houve um processo, uma experiência de formação na escola que a transformou. E aí eu queria trazer um exemplo deles, que eu gosto muito, e geralmente eu tenho trazido para os estudantes, meus estudantes, né? Também gostam, e é bom porque é um exemplo que não é da área de humanas, que não é exatamente da minha área, mas da aula de biologia. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler, não é muito longo, mas é uma pequena história sobre uma aula de biologia, na perspectiva de uma aluna, que diz então o seguinte: ela tinha visto aqueles animais muitas vezes. Ela conhecia alguns deles pelo nome. O gato e o cachorro, é claro, correm à solta na casa. Ela conhece as aves também. Podia distinguir um pardal de um carnário da terra e o melro de um corvo. E, é claro, todos os animais da fazenda. Mas ela nunca pensou nisso 2 vezes. É exatamente como era. Todo mundo da sua idade sabia essas coisas. Era senso comum. Até aquele momento. Uma aula com nada além de estampas, sem fotos, sem filmes. Estampas bonitas que transformaram a sala de aula em um zoológico, só que sem as gaiolas e as marras. E a voz da professora, que comandava a nossa atenção, porque ela deixava as estampas falarem. As aves tinham um bico, e o bico uma forma. A forma falava sobre a comida. Comedores de insetos, comedores de sementes, comedores de peixes.
Ela foi atraída para dentro do reino animal, tudo se tornara real. O que antes parecia óbvio, tornou-se estranho e sedutor. As aves começaram a falar de novo, e de repente ela podia falar sobre elas de uma nova maneira. Que algumas aves migram e outras ficam quietas no lugar. Que um quibe é um pássaro, uma ave não voadora da Nova Zelândia. Que as aves podem se extinguir. Ela foi apresentada ao Dodó. E isso em uma sala de aula, com a porta fechada, sentada em sua carteira. O mundo que ela não conhecia. O mundo ao qual ela nunca tinha prestado muita atenção. O mundo que apareceu do nada, invocado por estampas mágicas e uma voz encantadora. Ela não sabia o que a surpreendia mais. Esse novo mundo que tinha sido revelado a ela, ou o crescente interesse que ela descobriu em si mesma. Isso não importava. Caminhando para casa, naquele dia, algo havia mudado. Ela havia mudado. Então, esse é um exemplo bonito. Eu não vou me deter muito no exemplo, eu acho que ele fala por si. Mas espero que esses exemplos, e um pouco também a minha fala, tenham deixado claro o que eu quis dizer. Eu acho que tem, pensando um pouco sobre o sentido da educação, por que a educação é valiosa em si mesma, de que forma pensar isso? Eu, na verdade, me parece que eu trouxe, assim, resumindo, né, trouxe duas características, né, dois momentos que são essenciais ou substanciais à educação. É o familiarizar os mais novos com o seu legado, com a sua herança, e a chance dos mais novos, no contato com essa herança, constituir-se como pessoa. Isso me parece que são atividades próprias da educação e que são significativas, que têm um valor em si mesmas. Bom, e para terminar, essa tentativa, então, de distinguir atividades úteis e significativas, ou distinguir aquilo que é um instrumento que apenas se justifica pelo seu resultado final, daquilo que tem um valor em si mesmo, eu queria enfatizar mais uma vez no final que essa é uma distinção um pouco, talvez, didática, né, para a gente não perder de vista, né, e para a gente valorizar as atividades significativas. Na prática, no nosso dia a dia e na escola, muitas vezes as coisas acontecem juntas. Então, se a gente pensa nessa aula de biologia, a gente pode ver que a aluna aprendeu um conteúdo que pode ser aferido numa prova, ou pode servir para um Enem, um resultado que foi previsto, e de um certo modo é aferível ou mensurável. Mas a aula também abriu um novo mundo para ela, e a transformou de alguma forma. Né? Ela diz, aquele dia algo havia mudado, né? Eu havia mudado. Agora, esse algo havia mudado, eu havia mudado, né, ou essa experiência, né, com uma faceta, né, um aspecto do mundo que ela antes desconhecia, isso não é da ordem do mensurável. E isso até é difícil de descrever. Da mesma forma, quando pensamos no trecho que eu trouxe da Conceição Evaristo, a Maria Nova, que estava na aula de História, também aprendeu conteúdos, aprendeu coisas que podem ser mensuradas, de alguma forma podem ser aferidas, né? Podem servir também para base, para novos conhecimentos, né? Então, ela aprendeu alguma coisa sobre a Lei Áurea. Mas, sobretudo, tem outra coisa que está em jogo aí, né? Ela percebeu a história, como ela mesma diz, como algo vivo, né? A história é viva, diz ela. A história nasce das pessoas. Para fechar, então, eu queria fechar com o Michael Oakeshott, que nos diz que na educação, ele diz, grosso modo, nós lidamos na educação, por um lado, com a informação, o que também às vezes chamamos de conteúdo, e por outro lado, com o discernimento. O que é informação ou conteúdo pode ser descrito, seu ensino pode ser planejado, sua aprendizagem pode ser aferida. Agora, o que é da ordem do discernimento escapa ao planejamento, às aferições, e é sempre de novo um desafio para o ensino. E para a gente entender um pouco melhor o que é discernimento, eu queria ler para vocês. Ele faz algumas perguntas
ele traz esse desafio para o ensino que diz respeito ao discernimento em forma de pergunta, e me parece que essas perguntas são bastante instigantes. E eu vou trazer essas perguntas aqui para vocês. Ele diz, como, é a pergunta, né? Como um aluno aprende a curiosidade desinteressada, a paciência, a honestidade intelectual, a exatidão, o empenho, a concentração, a dúvida? Olha que interessante. Como o aluno aprende a dúvida? Como adquire a sensibilidade para perceber pequenas diferenças e a capacidade de reconhecer a elegância intelectual? Como herda a disposição de submeter-se à refutação? Essa me parece uma das mais interessantes. Como herda a disposição de submeter-se à refutação? Veja que é algo difícil até para a gente, submeter-se à refutação. Como aprende a amar a verdade e a justiça, sem cair no fanatismo? Bom, esses são os desafios quando se trata daquilo que o Oakeshott vai chamar de discernimento. Agora, ele diz, bom, o discernimento tem as suas dificuldades, mas vejam, diz ele, as informações, os conteúdos são passíveis de esquecimento. Tudo isso que nós temos de conteúdo, de informação, pode ser esquecido. Mas o que certamente fica é o discernimento. Ele não é passível de esquecimento. E aí ele nos diz o seguinte sobre o discernimento. Uma vez aprendido, nunca pode ser esquecido. E não é necessário lembrá-lo para dele usufruir. É com bastante frequência o resíduo que subsiste quando tudo o mais se esquece. É a sombra do conhecimento perdido. Eu queria trazer essa situação, né, que foi uma frase que o José já tinha trazido também, né, no convite. E é linda, né? É difícil a gente pegar o que é esse discernimento, né? Mas é algo que fica e algo que não é esquecido, né? E isso eu acho que é uma experiência. Se eu penso na minha formação, se eu penso, por exemplo, uma coisa que ficou muito forte na minha formação escolar, é o meu gosto pela literatura. E aí, se eu penso nas obras que eu li durante a minha trajetória escolar, olha, a maioria dos enredos, os personagens, o que tinha nessas obras, eu esqueci. Não consigo mais enumerar, dizer, né, o que era, né? Mas algo ficou, e a minha relação com a literatura. E isso me parece que é da ordem do discernimento no Oakeshott. Isso é algo que não precisa nem ser lembrado e não pode ser esquecido. Ok, é isso da minha parte, por enquanto, né? Agora a gente pode ir para questões, conversas, sugestões, sei lá. Professora, muito obrigado.